Olá, meus nobres, vamos dando continuidade na nossa maratona bíblica e nós estamos trabalhando em cima de um tema e o tema é o obreiro de valor. Você é um obreiro de valor na sua congregação? Hoje nós vamos falar sobre a importância do obreiro de valor ter um bom testemunho dentro da sua igreja, mas também fora da sua igreja. Um verdadeiro obreiro de valor deve ter um bom testemunho dos de fora da sua igreja. Segundo as próprias escrituras, existem vários requisitos morais para que sejam incorporados à vida desse obreiro, para que ele possa ser verdadeiramente um obreiro de valor. O obreiro de valor é aquele que é estimado, é aquele que é considerado, é aquele que conquista o seu respeito ou conquistou o seu respeito pelo seu bom testemunho ou pelo seu bom posicionamento. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 7 e também em Mateus capítulo de número 13, ele fala que a árvore ela se dá a conhecer pelos seus frutos. Esses frutos nós podemos aqui dar algumas características e que uma delas é o bom testemunho. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5, quando falava sobre que os apóstolos eram sal e também luz, ele estava falando que o bom testemunho da igreja, o bom testemunho individualmente, falando na vida de um obreiro, deve ser visto, deve ser notório, não só pelos de dentro, mas principalmente pelos de fora. Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo e essa luz não pode estar escondida debaixo de uma cama. Uma cidade iluminada não pode estar escondida atrás de um monte. E Jesus disse, e as boas obras de vocês devem ser vistas pelos homens para que meu Pai seja glorificado, ou seja, o nome do Senhor pode ser em primeiro lugar, em primeira instância glorificado pelo bom testemunho que esse obreiro de valor tem no meio da sua sociedade. Mas também a própria Bíblia também vai dizer que o nome do Senhor pode também ser blasfemado pelo péssimo testemunho que esse obreiro, que já não tem mais valor, que já perde a sua qualidade de valor, quando infelizmente dá um mau testemunho. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 1, a palavra de Deus diz da seguinte forma, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Primeiro ponto aqui de Hebreus capítulo 12, verso 1, para você que é um obreiro. Em primeiro lugar, você deve ter consciência que você é uma pessoa pública. Uma pessoa pública é uma pessoa facilmente vista. Uma pessoa pública, tudo o que ela faça, tudo que ela faz, tem notoriedade. Um obreiro é uma pessoa pública e que o seu posicionamento, as suas atitudes têm notoriedade não só dentro da igreja a qual ele serve, mas principalmente do lado de fora. E Hebreus capítulo 12 está dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas? Eu posso aqui colocar aqui dois grupos de testemunhas. A primeira, aquelas que devem ser inspiradas pelo bom testemunho da igreja, do obreiro aprovado, do obreiro de valor.
Voltando a princípio, no capítulo 5, Jesus fala que a luz, que é o bom testemunho, deve brilhar no meio dos homens, para que os homens glorifiquem a Deus. Ou seja, o primeiro grupo são de pessoas que precisam ser evangelizadas. Mas perceba uma coisa muito importante, que nós não evangelizamos somente na teoria, mas evangelizamos também na prática. Porque a sociedade te observa. A sociedade te vê, você tem notoriedade. Se você pisar em falso, opa, você foi visto, alguém te observa. Se você fizer as coisas corretas, opa, você é visto e você se torna alvo de visibilidade de uma tão grande nuvem de testemunha. Primeiro grupo são as pessoas que te observam e que precisam ser alcançados pelo teu bom testemunho. Até uma história antiga que é contada no meio evangélico, que um certo obreiro passava todas as vezes na frente da casa de um homem, e esse homem era convidado por esse obreiro a ir à igreja. Ele dizia: eu estou lendo um livro. O tempo se passou e esse obreiro se tornou diácono, evangelista, foi até missionário e depois se tornou um pastor. Depois de anos. E quando foi um dia, esse jovem que agora já era um pastor, esse homem que já era um pastor, passa na frente desse homem, na casa desse homem, e esse homem diz assim: hoje eu vou lá com o senhor na sua igreja. E quando esse homem chegou na igreja desse jovem, que agora era um pastor, ele pediu uma oportunidade para dar um testemunho, e ele disse assim: todos esses anos eu li um livro, e esse livro foi suficiente para me convencer a aceitar o Deus de vocês. E ele revelou que não era a Bíblia, o livro que ele estava lendo, mas sim a vida daquele obreiro. Ou seja, quando a palavra de Deus diz em Hebreus 12, verso 1, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é porque nós somos, você é observado. Então, o teu posicionamento, a forma que você se posiciona, o bom testemunho que você dá no meio da sua sociedade, aonde está localizada a sua casa, a sua igreja, pode levar alguém a Jesus. Aleluia. Mas o segundo grupo são aqueles que são contrários à nossa fé, são pessoas que têm certas ideologias acerca da fé, acerca do que é ser um pastor, acerca do que é ser igreja. Pessoas, infelizmente, com a mente cauterizada, com opiniões diversas acerca do que é a igreja. Aí eu, como obreiro, deveria me policiar do pecado que tão de perto nos rodeia, abandonar os embaraços desta vida. Embaraço sinaliza, onde está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 1, que nós devemos largar o embaraço. Paulo faz menção em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, aleluia, no capítulo de número 2, perdão, ele vai dizer que um soldado, ele não se embaraça com as coisas desta vida. E tem muito obreiro embaraçado com as coisas desta vida. Obreiros que estão mais envolvidos com embaraços desta vida do que com as coisas espirituais, do que com as coisas do reino. Obreiros que não participam de reuniões, não participam de cultos, não têm amor pelas almas, amor pelo evangelismo, amor por trabalhar na sua congregação. Mas quando se trata de ir num estádio, de ir em outro lugar, de ir num passeio, são os primeiros que são animados. Aleluia. Então, um soldado que milita, um soldado que foi alistado por Deus, um obreiro de valor, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Oh, glória! Provérbio, capítulo 22, versículo de número 1. Provérbio 22, capítulo de número 1, que diz da seguinte forma:
mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. A boa reputação vale mais do que as grandes riquezas. Um bom testemunho, um bom nome é superior à riqueza. Um bom nome, obreiro. Você deve ter um bom nome, uma boa reputação na sociedade. Infelizmente, nos dias de hoje, deve-se cumprir as Escrituras. O próprio Cristo disse que todas as coisas passariam, menos a sua palavra podia passar. Jesus fala em Mateus 18 sobre os escândalos. E hoje, infelizmente, o péssimo posicionamento de muitos obreiros tem sido a causa de fechamento de igreja, de zombaria da igreja, o nome do Senhor sendo blasfemado, ridicularizado. Um bom obreiro um bom obreiro de valor, ele tem uma boa reputação no meio da sociedade. Esse bom obreiro de valor, ele tem um bom testemunho, e o seu bom testemunho está acima de qualquer riqueza. Em Atos, no capítulo 16, a Bíblia diz que Timóteo tinha bom testemunho da igreja em Listra e Íconio, duas cidades com aproximadamente 100 quilômetros uma para outra. Olha o raio de distância que o bom testemunho do discípulo Timóteo percorria. O bom testemunho tem a capacidade de percorrer longe, mas também o mau testemunho de fora pode percorrer quilômetros por quilômetros. Então, eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração, que o verdadeiro obreiro de valor, ele deve ter um bom testemunho dos de fora. Se esse obreiro não é um bom testemunho, não tem um bom testemunho dos de fora, e muito menos de dentro da sua igreja, infelizmente, ele não está apto para o serviço, não está apto para o exercício da sua função, não está apto para estar à frente de trabalho. Um bom obreiro guarda a sua reputação, zela pelo seu bom testemunho. Aleluia! Eu espero que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar, que você possa deixar a sua curtida, compartilhe essa mensagem, para que essa mensagem alcance o coração de outras pessoas também, e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.